Boa tarde. Bem, meus queridos amigos, hoje nós vamos falar sobre um assunto palpitante que está em todas as manchetes de jornais do mundo todo nos dias atuais. Esse assunto é o Brexit. Brexit de Bretanha, exit, saída. Afrânio, o que é o Brexit? É a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Ou pelo menos a tentativa de saída. Se isso vai acontecer ou não, vamos ver. A decisão oficial era para ser dada hoje, mas foi prorrogada para o dia 12 de abril de 2019. Tá? Eu, particularmente, já adianto para vocês que eu acho difícil acontecer o Brexit. Mesmo em 2016... os britânicos foram a um referendo popular e votaram pela saída. Por uma pequena margem, mas votaram pela saída do Reino Unido da Grã-Bretanha da União Europeia. Primeiro, antes da gente falar sobre o Brexit, é interessante que a gente coloque aqui para vocês, Afrânio, o que é o Reino Unido? O Reino Unido da Grã-Bretanha, ele é formado por Inglaterra, que é a unidade política mais importante e mais populosa, Escócia, que é a segunda mais importante e mais populosa, País de Gales, essas três unidades políticas estão na ilha da Grã-Bretanha, e a Irlanda do Norte, na ilha da Irlanda. A Irlanda do Norte, ela comparte a ilha da Irlanda com a Irlanda que já fez parte do Reino Unido, mas é independente desde 1922, que é a Irlanda do Sul. Que é aquela Irlanda que é predominantemente católica. Então o Reino Unido da Grã-Bretanha, nós já fizemos uma postagem há mais ou menos um ano atrás sobre isso, ela é formada pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e pela Irlanda do Norte, na ilha da Irlanda, tá? Então esses britânicos, irlandeses do norte, galeses, ingleses e escoceses, eles foram às urnas em junho de 2016 e votaram pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia. No geral, votaram pela saída. Se bem que na Irlanda do Norte e na Escócia, a maior parte da população votou pela permanência. No País de Gales e na Inglaterra, que votou pela saída. Como a Inglaterra tem o maior colégio eleitoral, é a mais populosa e a mais importante unidade política, no geral, venceu que os britânicos iriam sair do Reino Unido a partir de hoje, de 2019. Só que de 2016 para cá, muita água rolou por debaixo da ponte. É bom colocar aqui, apesar de na Inglaterra os ingleses predominantemente terem votado pela saída no referendo, em Londres, a maior parte dos londrinos votaram pela permanência. Mas no geral, na Inglaterra, votou-se predominantemente pela saída do Reino Unido da Grã-Bretanha da União Europeia. Tá? Então, repetindo, em 2016, os britânicos foram às urnas e votaram pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que é o maior bloco econômico do globo. A Grã-Bretanha está dentro do mercado comum europeu, que foi o organismo econômico que antecedeu a União Europeia desde 1973. No entanto, nunca adotou a moeda única a partir dos anos 2000. Sempre se manteve com sua moeda secular, que é a libra esterlina. Os britânicos, a gente sabe que são muito nacionalistas e nativistas. Afinal de contas, a Grã-Bretanha já foi a potência colonialista que teve o mais vasto império colonial do mundo. Se lembram na época da Rainha Vitória, onde se dizia que a Grã-Bretanha tinha tantas unidades políticas que o sol nunca se punha no Império Britânico, tá? Agora, qual sempre foi a mais importante, a maior de todas as unidades políticas que formavam a Grã-Bretanha? Inglaterra. Tanto é que Inglaterra se confunde com Grã-Bretanha, tá?
Então, repetindo aqui, Reino Unido, que votou pela saída em 2016 da União Europeia, é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales na Ilha da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte na Ilha da Irlanda. Qual a Irlanda que já fez parte do Reino Unido? A Irlanda do Sul, que é a Irlanda predominantemente católica. Tá? Essa Irlanda do Sul, ela faz parte da União Europeia? Sim. Tá? Então, o que foi que aconteceu? Na época, o primeiro-ministro do Reino Unido da Grã-Bretanha era David Cameron, em 2016, que era a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. Como venceu a saída, ele teve que renunciar e quem assumiu no lugar dele foi uma conservadora que é a favor da permanência. Aliás, que é a favor da permanência não, que é a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. O David Cameron que era a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. Tá? É interessante que se coloque aqui que um ano antes, em 2015, os escoceses que votaram predominantemente pela permanência do Reino Unido na União Europeia, eles foram às urnas onde eles disseram que eles queriam ficar no Reino Unido. Mas eles queriam ficar no Reino Unido porque eles pensavam que o Reino Unido iria continuar na União Europeia. Tá? E um ano depois, em 2016, os britânicos votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia. É provável que realmente, se o Reino Unido sair da União Europeia, os escoceses revejam a sua posição e queiram fazer um referendo onde provavelmente eles vão querer se separar do Reino Unido. Então, hoje em dia, caso haja um novo referendo, é muito provável que os britânicos revejam a sua posição e votem pela permanência do Reino Unido na União Europeia. Porque as consequências econômicas elas podem ser catastróficas. Primeiro, a Escócia vai querer se separar. Tá? Segundo, como é que vai ficar o comércio? Como é que vai ficar a fronteira das duas Irlandas, que atualmente é livre? Lembrem-se que a Irlanda do Sul não faz parte do Reino Unido. Por enquanto há um livre comércio entre a fronteira das duas Irlandas. Tá? Como é que vai ficar esse comércio? A Grã-Bretanha vai continuar nessa zona de livre comércio? Economistas, eles fazem uma previsão de que alguns bilhões de libras será o prejuízo que a Grã-Bretanha terá caso ela saia da União Europeia. Entenderam? Então, eu particularmente prevejo que vai malograr essa saída do Reino Unido da União Europeia. Tá? Vocês veem que os ingleses que votaram, principalmente galês, mas o país de Gales é pequeno, o colégio eleitoral grande lá do Reino Unido é realmente o colégio eleitoral da Inglaterra. Eles votaram pela saída porque a gente sabe que a Inglaterra é tão importante para o Reino Unido que o Reino Unido se confunde com a Inglaterra. Então a gente sabe que os ingleses eles são altamente nacionalistas e nativistas. Tá? Tanto é que nunca quiseram adotar o euro, dominaram boa parte do mundo outrora. Eles acham que eles estando dentro da União Europeia, eles têm que se subjugar à Alemanha, que é a principal potência econômica da União Europeia. Eles têm que obedecer os ditames traçados pela organização, pela administração da União Europeia em Bruxelas. Então, por isso, a maior parte deles votaram pela saída. Tá? Outro empecilho para os ingleses, principalmente, é que o Reino Unido, estando no contexto da União Europeia, ele tem que receber o número X de imigrantes, e eles acham que ele já tem muitos imigrantes, que a gente sabe que o Império Colonial Britânico foi muito grande, ainda tem que receber mais. Então esses são alguns dos empecilhos que fizeram com que a maior parte dos britânicos votassem pela saída. Mas como mexeu no bolso deles, as consequências econômicas podem ser catastróficas, eles já estão querendo rever. Tá?
Por exemplo, os britânicos acham que já tem muito bengali, imigrante de Bangladesh, indiano, paquistanês, gente da Guiana, morando na Grã-Bretanha. Eles não querem mais receber imigrantes. E para fazer parte da União Europeia tem que receber uma cota, principalmente os países mais ricos. E eles acham que já tem demais e não querem receber mais. Tá? Então esses são alguns empecilhos. Eu particularmente acho que dia 12 de abril vai malograr. Eles vão chegar à conclusão de que vão continuar dentro do contexto da União Europeia, porque as consequências econômicas podem ser, por demais, impositivas a eles. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso que está acontecendo. Brexit, saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Votaram pela saída? Sim. Estão revendo o posicionamento? Sim. Por que estão revendo o posicionamento? Estão revendo o posicionamento porque as consequências econômicas podem ser catastróficas. Bilhões e bilhões de libras de prejuízo. Quem votou pela saída? Quem votou pela saída? Ingleses e galeses. Quem votou pela permanência? Escoceses e irlandeses do norte. Resumindo, né? Tá? Apesar de em Londres ter tido mais gente votando pela permanência do que pela saída, mas na Inglaterra, de uma maneira geral, a maior parte das pessoas votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia. Tá? Decisão final será dada quando? 12 de abril. Se continuarem na União Europeia, provavelmente a Theresa May, que é a primeira-ministra atualmente, que é a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, ela vai cair. Então é isso que está acontecendo nos dias atuais. Se você gostou da nossa publicação, dê um like lá. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as nossas publicações. Então é mais ou menos isso que está acontecendo nos dias atuais. Essa é a principal notícia da Europa nos dias de hoje. Se vai ou não vai haver o Brexit? Eu particularmente acho que não vai haver. Boa tarde a todos.